Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse exato momento eu estou passando por algo que eu achei que eu não iria passar, que é o famoso bloqueio criativo. Eu estou sem ideias para poder gravar conteúdo, embora eu continue vendo vídeo, pesquisando a respeito. Mas, enquanto esse bloqueio criativo ele vem chegando em minha vida, eu decidi abrir um texto das Sagradas Escrituras e ler para vocês, para que nós venhamos a aprender algumas lições da importância da leitura da palavra e de ler bons livros, os ensinamentos a qual nós aprendemos. E existe dentro da Bíblia um livro chamado que é o livro de Salmos. É o livro em que os judeus eles utilizam para cantar, para louvar. E nesse livro de Salmos, no capítulo 1, tem algumas instruções que nós podemos aplicar para a nossa vida, e elas são instruções que mudam a forma como a gente vive e se relaciona com as outras pessoas. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura e eu acredito que será de grande valia para você. Preste bem atenção. Mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não seja cristão, mas essa mensagem poderá impactar a sua vida. Venha junto comigo nessa leitura. O salmista ele inicia esse livro falando as seguintes palavras: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, no ajuntamento das pessoas. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que essa passagem ela reflete para nós aqui? Você pode estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Quais são o comportamento daqueles que são injustos? A qual aquele que é justo, ou seja, a pessoa boa, a pessoa sã, a pessoa do bem, a pessoa que é filha de Deus, ela não tem esse comportamento. Leia comigo o fruto da carne que está em Gálatas 5 e você vai conseguir compreender o que essa passagem quer dizer. Nas Sagradas Escrituras tem um livro chamado de Gálatas. É uma carta direcionada a essa igreja. E o apóstolo ele escreve acerca do comportamento das pessoas que andam no Espírito, das pessoas que são justas. Elas foram justificadas pelo sangue de Jesus, as pessoas que amam a Deus, e das pessoas que andam segundo o fruto ou a obra da carne, que são aquelas pessoas más que elas não são justas. E ele fala o seguinte, então Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, ora, as obras da carne são, ou melhor, as características das pessoas que são injustas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí ele fala que é o seguinte, isso está dentro de nós. Só que o que vai caracterizar a pessoa ser justa e injusta é justamente se você, primeiro, para o cristão e para a mensagem do evangelho, se você não está pela fé ligado no corpo de Cristo, ou seja, você não crê no sacrifício de Jesus, só que falando em um sentido literal para aplicar na vida daquele que é crente e aquele que é não crente, as pessoas, todos nós temos isso dentro de nós, o lado bom e o lado ruim. Só que muitas pessoas elas escolhem todos os dias deixar de lado as boas práticas e viver tudo aquilo que há de ruim dentro de si. E aí essas características, inveja, prostituição, lascívia, ira, falta de perdão, discórdia, porfia, a glutonaria, isso são a manifestação do desejo ruim que está dentro de nós. Ou seja, trair, roubar, matar. Já as pessoas que elas decidem, através do Espírito Santo, ou se formos falar em um sentido prático, decidem fazer atos de bondade, o Espírito, o fruto do Espírito tem essas características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas não existe um limite.
Não existe uma regra em você praticar amor, em você praticar mansidão, em você praticar a bondade, em você praticar a empatia, em você ser alguém tranquilo, em alguém feliz. Não existe regra que te fale que, até determinado limite você pode chegar. Passou daqui, já não pode mais. Não. Contra essas coisas não existe excesso. Por quê? Você ser alguém bondoso, alguém caridoso, alguém que ama, alguém empático, isso é fruto do Espírito. E quanto mais você faz, mais fala a respeito de você e não do outro. Entende? Isso gera coisas boas na sua vida, no ambiente ao qual você está, nas pessoas que estão ao teu redor. Então, quando a gente compreende o fruto da carne e o fruto do Espírito, a gente volta de novo na passagem dos Salmos primeiro e a gente faz agora a releitura, a gente consegue colocar cada qual no seu lugar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que não anda na roda dos fofoqueiros, que não anda na roda dos escarnecedores, que não anda na roda das pessoas que têm aquele tipo de comportamento que está no livro de Aos Gálatas. Bem-aventurado é esse homem, que ele enxerga aquele tipo de comportamento, ou seja, a picuinha no ambiente de trabalho, a picuinha no grupo da família, a picuinha no meio da vizinhança, as pessoas que têm um comportamento do fruto da carne e ele passa longe dessas pessoas. Ele fala, eu não vou sentar nessa mesa. Porque no livro de Salmos fala para mim que eu serei um bem-aventurado caso eu não ande segundo, ou seja, de acordo à prática desses ímpios, não se detém, ou seja, eu não pare no caminho dos pecadores, ou seja, eu não sente com eles para escarnecer das pessoas a qual eles estão escarnecendo, para desfrutar do momento em que eles estão manifestando aquilo que tem dentro do seu coração que é mal. Porque se eu sou um bem-aventurado e esses camaradas são ímpios, eu não vou andar com eles na mesma roda, eu não vou ter intimidade. Eu posso falar acerca do seu comportamento que é reprovável e levar a mensagem das boas novas adiante para eles. Mas se eles vão decidir seguir, aí é uma escolha deles, eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? No versículo 2 fala, porque o prazer daquele que é justo, porque o prazer daquele que tem amizade com Deus é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, o camarada que é justo, não por ele mesmo, mas porque o sangue do Cordeiro abarcou a sua vida. Ele é alguém que ele está o tempo inteiro pensando no que fazer para melhorar a vida dos seus familiares, o que fazer para adquirir mais tempo em levar a mensagem do Evangelho adiante, a impactar positivamente a vida das pessoas. Então, o tempo inteiro ele está meditando em fazer o bem para as pessoas e fazer o bem também para si. Quando ele passa por uma situação onde ninguém cumprimenta ele, algumas pessoas olham para ele de cara feia, outras julgam ele, algumas pessoas desprezam, rapidamente ele já faz uma ressignificação daquilo que acabou de acontecer. Por exemplo, existem três níveis de pessoas a qual nós devemos aprender e aplicar em certo sentido na nossa vida. E nós podemos fazer uma comparação com pessoas do nosso ambiente de trabalho ou até mesmo pessoas da nossa comunidade. Existe aquela pessoa que, se ela pegar alguém falando dela, essa pessoa ela vai ficar extremamente ofendida e logo ela vai deixar de frequentar aquele ambiente, ou vai deixar de falar com você e ela vai ficar extremamente aborrecida. Essa pessoa aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele classifica essa pessoa aqui como o crente ou aquela pessoa que é imatura e que carece ser alimentada com leite. Ele compara essa pessoa com uma criança emocionalmente. A mentalidade e o jeito dela viver é de uma criança. Ela precisa ser mimada, ela precisa de mais atenção. Essa pessoa ela não deve ser desprezada, mas ela precisa de mais atenção e quando você for falar com ela, você tem que ser o mais lúdico possível e até mesmo pisar em ovos para se relacionar com essa pessoa. Já existe a outra pessoa em que essa aqui, ela ouve alguém falando a seu respeito e ela fica ofendida, mas ela tem uma espécie de uma facilidade, ou ela pode ter uma relutância em perdoar, mas ela consegue perdoar essa pessoa caso alguém venha pedir perdão para ela. Então a pessoa vindo pedir perdão para ela, ela consegue perdoar a pessoa, embora ela ainda lembre daquilo que a pessoa fez e tenha um certo receio de se aproximar novamente. E existe o terceiro nível. O terceiro nível é aquela pessoa que ela compreende que se alguém chegar para ela e falar que alguém estava falando mal dela, ou ela pegar uma situação em que as pessoas estavam literalmente malhando o trigo acerca da sua vida, falando mal dela, tentando a prejudicar, ela rapidamente enxerga aquela situação e ela já faz uma ressignificação daquilo. Ela fala, cada um oferece aquilo que tem.
essa opinião, esse descontrole, essa manifestação dessa arrogância, dessa bravura toda, de toda essa falta de equilíbrio, mostra que essa pessoa tem um grande problema não tratado nessa área. Então ela precisa se tratar. Eu não tenho nada a ver com isso e eu não vou me deixar ser abalado por esse descontrole emocional dessa pessoa. Portanto, eu me recuso a deixar essa pessoa me ferir. Estou partindo e seguindo o meu caminho. E é justamente isso a qual principalmente o público feminino espera de um homem. Ele ter essa capacidade e essa maturidade de se ressignificar o tempo inteiro, entender acerca das emoções e não se deixar ser abalado por setas através das palavras que as pessoas lançam na sua vida. Então, voltando de novo para o texto, o justo, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Ou seja, uma árvore plantada junto à corrente de água, ela nunca seca. Ela dá o fruto na estação própria. E é uma árvore que ela está sempre bem nutrida, ela sempre está em expansão, sempre está constantemente tendo os seus frutos ali, e o seu fruto é doce. Além do seu fruto ser doce, ele também se torna um fruto vistoso e cobiçado, porque é fruto que gera valor e que alimenta e que sacia a fome daqueles que têm fome. Ou seja, sempre tem alguém tacando pedra nessas árvores para arrancar os seus frutos, porque sabe que o seu fruto vai saciar a sua fome. E o pior de tudo é que quanto mais pedras jogam nessa árvore, quanto mais fruto arranca, que essa árvore ela tem frutos para serem arrancados, mais nasce fruto no lugar daquele que foi arrancado. Ou seja, é uma árvore que transborda. Porque, de novo, ela procede de uma fonte inesgotável, ou seja, a palavra de Deus. Ela está sempre pensando na lei de Deus de dia e de noite. Sempre pensando que ela tem limitação, que precisa ser melhorada, que precisa aprender cada vez mais, que não é senhor da razão, então, portanto, não tem tempo para ficar perdendo com escarnecedor, com ímpio e na roda daqueles que são pecadores, ou seja, pecadores não redimidos, pecadores que têm prazer de pecar. E o que significa pecar? Significa errar. Pessoas que têm prazer em ficar errando propositalmente o tempo inteiro e não se arrependem desses seus erros. Esse que é o ponto. No versículo 4 ele fala, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, o ímpio, ele é jogado pelo vento por um lado e para o outro. Qualquer distração já pega a atenção dele, porque ele vive baseado no prazer. Ele vive baseado no agora. E ele vive correndo. O vento vem, leva ele para um lado, leva ele para o outro, porque ele não tem peso. Ele é uma palha. O vento bate e consegue levar ele. Ele não tem estrutura. Então, portanto, onde tem uma confusão, ele está metido no meio. Onde o vento da confusão passa, ele também está metido no meio. Ele faz parte de tudo aquilo. Quando cessa a confusão, ele é levado para outro lugar por aquele mesmo vento e assim ele vai. Ele é movido pela sua própria natureza, pelo lado ruim que existe dentro de nós, seres humanos. E no versículo 5 ele fala, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Ele fala que Deus ele vai julgar essas pessoas. E Deus julga essas pessoas literalmente, deixando cada vez mais a natureza delas se manifestarem. Por quê? Se a natureza nossa, de ser humano, nós temos a boa e ruim, mas em sua completude, ou em sua maior parte, é a natureza ruim que se manifesta o tempo inteiro, Deus ele tira o pé do acelerador. Quando Deus está com o pé no acelerador, significa que ele ainda está cuidando de você, zelando por você, e que você e ele ainda tem algo. E que quando você tem comportamento bom, significa que Deus ele ainda está com o pé no acelerador. Porém, quando você decide viver uma vida dissoluta, baseada no pecado, ou seja, errando o tempo inteiro sem se arrepender, Deus ele tira o pé do acelerador. Quando ele tira o pé do acelerador, o mal toma conta de você com tudo, com todas as forças. E aí, a finalidade do mal é roubar, matar e destruir. Todo ser maligno que entra dentro de um corpo, ele tem por finalidade destruir aquele corpo. Portanto, a vida do justo, no final dela, será o que? A ruína. Tanto a primeira morte como a segunda morte. Esse texto ele é profundo por causa disso. Tem aqueles que praticam os erros diariamente, justos e pecadores são o mesmo bando. Nem esses camaradas, eles prevalecerão diante do grupo daqueles que são justos. Não farão parte daqueles que receberão a boa herança. Daqueles que serão beneficiados, daqueles que receberão bons resultados, que terão uma vida de paz e de alegria, de edificação e de transbordo na vida do próximo. Já aqueles que são justos, e por o Senhor conhecer o seu caminho, esses serão recompensados, porque o Senhor conhece tanto o ímpio quanto o justo, e o Senhor dará a recompensa na medida certa para cada um deles. Então, ou seja, nós iniciamos esse vídeo falando acerca de que, de fato, eu estou com uma espécie de um bloqueio criativo, mas que quando eu abro a palavra de Deus e eu começo a lê-la, automaticamente a gente começa a ver esse texto falando conosco, e a gente começa a
aprender a como ter uma vida melhor. E a pergunta que fica para você é, seja sincero, para você que acredita ou não acredita, esse texto impacta a sua vida ou te faz aprender algo para você aplicar no seu dia a dia? Te dar uma diligência de como você se comportar, de onde você pode andar, de onde você deve evitar andar? Se de alguma forma esse texto fez você aprender algo, significa que você de fato é uma pessoa que tem a humildade de saber que não sabe tudo. Significa que você não é uma pessoa arrogante, que acha que é o dono da razão. Pelo contrário, que tem um coração ensinável. E ter um coração ensinável é característica de pessoas inteligentes. De pessoas que têm a consciência de que não sabem de tudo, mas que carecem de aprender todos os dias. E justamente por isso, eu agradeço a você pelo seu tempo dedicado aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreva no nosso canal. Será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos.